turma do segundo A, do segundo B, do segundo C, nessa semana do dia 18 até o dia 22, nessas aulas remotas, nós vamos estar aplicando um conteúdo, que nós iniciamos aí na aula, mas bem no finalzinho, não sei ainda se deu para todos que estavam presentes entender um pouquinho. Então, na verdade, nós vamos falar sobre um pouquinho do que é dilatação, dilatação térmica dos sólidos. Qualquer objeto, que ele sofre uma variação de temperatura, ele vai dilatar. Se a temperatura aumenta, o que ocorre? As moléculas começam a se agitar e aí esse objeto ele aumenta o seu comprimento, O espaçamento entre as moléculas faz que cada objeto aumente seu comprimento. E se a temperatura cair, ele sofre uma dilatação? Sim, só ele contrai. As moléculas ficam mais próximas uma da outra. Então, esse objeto, a tendência quando há uma queda de temperatura, o seu comprimento, o seu volume, a sua área, ela fica menor. Então, dilatação térmica dos sólidos, nós vamos ver os três tipos de dilatação. Dilatação linear, chamada de 1D, ou seja, dilata somente no comprimento. Dilatação superficial, também conhecido como dilatação de área. 2D, dilata em duas dimensões, no seu comprimento e na sua largura, o comprimento e a altura, ou seja, e dilatação volumétrica, conhecido como 3D, dilata no comprimento, na largura e na sua altura, dilata nas três dimensões aí desse volume, ok? Então, o primeiro passo aí, vamos entender um pouquinho o que é dilatação linear, Nós temos aí, dilatação linear é o aumento do volume que acontece em apenas uma dimensão, somente no seu comprimento, É um processo exclusivo dos materiais sólidos, submetido a aquecimento térmico, ou seja, a variação da temperatura. Na verdade, nós temos aí vários exemplos, Dentro da figura aí, ela mostra um trilho, e há uma deformação nesse trilho, Aumentou a temperatura, aumentou o comprimento do trilho. Então, se vocês analisarem, vocês vão perceber que quando o trilho ele é construído, ele é colocado ali, há um espaçamento entre um e outro. Se você não deixar o espaçamento, o que acontece? Ele aumenta o seu comprimento e aí não tem para onde ele crescer, ele vai sofrer esse curvamento aí, Outro exemplo clássico, que a ciência está no nosso dia a dia, você vai ver, entre um poste e outro tem um cabeamento do fio, um fio condutor. E você percebe que esse fio condutor, quando o técnico ele instala, ele deixa uma certa cavidade. Por que essa cavidade? Caso sofra uma queda de temperatura, ele vai contrair, essas moléculas se contraem, esse fio vai ficar menor. Quando aumenta a temperatura, as moléculas criam um espaçamento entre elas e esse fio fica maior. Portanto, a barriguinha ou a cavidade desse fio condutor ele vai ficar um pouquinho maior, e quando contrair, essa cavidade desse fio condutor acaba ficando menor. Então, por isso que eles não deixam totalmente esticado. Caso houver uma queda brusca de temperatura, esse cabeamento não se rompe, ok? Então, dilatação linear, é quando o objeto ele dilata só no seu comprimento. Então, nós formamos uma barra de ferro, uma barra de alumínio. Então, ela vai dilatar, ela vai aumentar o seu comprimento. Tomando cuidado que ela aumenta nos dois lados, Eu tenho uma barra de 1 metro, então ela vai do lado direito, ela vai aumentar o mesmo tanto do lado esquerdo, ok? Tudo bem? E aí, vendo dilatação linear, nós vamos no nosso capítulo, o próximo capítulo chamado dilatação superficial, O que vem ser dilatação superficial? Qual a diferença entre linear, entre superficial e a diferença entre dilatação volumétrica, Mas antes de começar a passar para vocês a dilatação superficial, a dilatação volumétrica, eu vou passar um vídeo aí para vocês do professor Cláudio, O professor Cláudio ele é chefe do laboratório do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e aí eu vou passar um vídeo dele mostrando uma experiência de dilatação linear, ok? Então aí vamos ver.
Então aqui agora nós vamos ver um vídeo aí do professor Cláudio, tudo bem? Quando fornecemos calor a um determinado corpo, a tendência dele é aumentar a temperatura. Nem sempre, né? Porque numa transição de fase ele fica sempre a mesma temperatura. Você vai fornecendo calor, ele insiste em manter a sua temperatura até encerrar o processo de transição de fase. Mas é assim, né? Eu forneço calor, o corpo aumenta a temperatura. Ao aumentar a temperatura, acontece dos materiais se dilatarem, né? E a gente fala de 3 coeficientes de dilatação térmica, né? Linear, né? Superficial e volumétrica, né? O Cláudio vai nos brindar aqui com experiências envolvendo dilatação volumétrica, né? O anel de Gravesand que você trouxe, né? E também dilatação linear. O que significa isso? Aumenta a temperatura, o objeto aumenta de tamanho, né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos discutir isso. Isso. Então, aqui, para dilatação linear, a gente trouxe aqui uma haste de alumínio, né, que ela pode se encaixar aqui nessa base. Essa base aqui ela tem um anel de teflon para que haja um isolamento térmico, né, para que não haja passagem de calor relevante, né, entre o alumínio e o latão. Então nós vamos fixar isso aqui. Então, aqui. E aqui uma outra suporte, né, para exatamente não deixar ela cair. Mas ela pode se deslocar para cima. Exatamente, e para baixo, ele é folgado, né? Ele é folgado, ele pode se né, deslocar para cima e para baixo. Né? Ótimo. E aqui é uma fibra de vidro para exatamente evitar também muita troca de calor, né? É um isolante térmico, né? Tá? E aqui em cima nós vamos instalar um relógio comparador. Né? O relógio comparador é um instrumento para medir pequenas distâncias, né? Pequenas variações de comprimento. Né? É bem sensível. Bem sensível. Né? Cada divisão dessa equivale a 1/100º de milímetro. Né? Então, quer dizer, é possível medir pequenas variações de comprimento. Então, a gente vai instalar aqui, né, o relógio comparador. E a gente pode verificar, pode medir quanto que essa haste ela aumenta ou diminui o seu comprimento. Né? Para isso a gente vai aumentar a temperatura usando um maçarico, né? Quer dizer, nós vamos esquentar aqui a haste. Então vamos ligar aqui. O maçarico. E conforme a gente vai esquentando aqui a haste, né? Já está variando, refletindo, né? Aqui no tamanho da haste, com certeza. Ela está aumentando de tamanho. Então aí, vocês estão percebendo no vídeo, né, que o professor Cláudio está aumentando a temperatura aí dessa haste. Você percebe aí no relógio que está em cima, que está medindo o quê? Grande. Na verdade, quanto mais ele aumenta a temperatura, né, essa haste aí ela vai alterando o seu comprimento, né, ela vai aumentando o comprimento. Todos os materiais tendem a dilatar conforme o aumento da temperatura. Entendeu aí que o Cláudio falou? Quanto mais você aumenta aí o valor da sua temperatura, então, né, se a você haste não ela vai levar em aumentando aí o seu conta comprimento, esse né? efeito Ela não da fica dilatação mais linear, larga, né? por exemplo, Apenas ela dilata só o comprimento. O trilho de trem vai dilatar em dias muito quentes e resfriando ele vai contrair. Então você pode destruir, né, toda uma linha de trem se você não levar em conta a variação da temperatura e levar em conta então a intervalos regulares você precisa colocar um vão, espaço né? de um vão ali. Vão, exatamente. Muito bom, né? muito bom. Bom, e aqui a gente pode verificar também o efeito da dilatação térmica, né? Através
Então, aí dentro daquele vídeo que nós vimos, né, que o professor Cláudio mostrou para nós, né, aumentou lá a temperatura, a haste ficou um pouquinho maior. Quanto mais você aumentar a temperatura, maior vai ficar o tamanho, até que ele muda totalmente seu estado físico, tudo bem? Passa do metal para líquido aí, né? Aqui nessa próxima tela nós temos aqui. Aqui na figura abaixo, vocês estão olhando a figura abaixo aí, eu tenho uma barra de ferro. Essa barra de ferro, ela está a 20 graus Celsius, né? Então aqui, ó, essa barra de ferro, ela se encontra na temperatura de 20 graus Celsius. Quando a sua temperatura foi para 40 graus Celsius, ou seja, de 20 para 40, ela houve uma alteração de 20 graus Celsius. Quando ela foi para 20, ela foi para essa barra de baixo, ou seja, essa inicial e essa final ao 40. Aqui a 20 graus Celsius, quando ela foi para 40, ela ficou desse tamanho. Ou seja, esse restante aqui, ó, foi o quanto que ela variou numa temperatura que aumentou 20 graus Celsius, né? Você percebe que a barra sofreu uma variação no seu comprimento, e essa diferença podemos dizer que foi quanto ela aumentou no seu comprimento, que é chamada devido à variação de temperatura. Então, esse ΔL, ele vai representar aqui, ó, quanto que variou. Para nós saber quanto que variou, nós precisamos saber qual foi o comprimento final. Medimos aqui o comprimento dessa barra, medimos aqui o comprimento da barra inicial, fazemos aí a subtração entre esses dois valores, nós vamos descobrir aqui quanto que variou. Então, sempre a variação do comprimento será representado por ΔL, né? Aumentou a temperatura, a barra vai ficar menor. Diminuiu a temperatura, há uma contração das moléculas e essa barra ela vai ficar menor, tá ok? Dentro aí nós vamos entender um pouquinho da forma, como aplicar forma, esse conceito de forma, tá? A fórmula de dilatação linear. A fórmula de dilatação linear é representada aqui, ó, ΔL. O que é ΔL? Variação do comprimento, quanto que a barra ela ganhou aí no seu comprimento, quanto ela diminuiu no seu comprimento devido à variação de temperatura. Para nós descobrir essa variação de comprimento, primeiro, eu preciso saber qual foi o comprimento inicial dessa barra. Próximo passo, que tipo de matéria-prima eu estou trabalhando? O ouro, o cobre, o bronze, a madeira, o ferro. Então, cada coeficiente da matéria-prima já tem um valor que será representado por esse alfa. E o ΔQ, aqui, delta bolinha, né? Que vai ser representado aqui a variação da temperatura. Então, eu tenho aqui comprimento inicial, a matéria-prima, que já tem um valor na ciência, são itens, valores, nós vamos ver lá na sequência, alguma na tabela, e a variação da temperatura. Professor, eu preciso decorar o coeficiente do ouro, da madeira? Não preciso decorar, tudo bem? Esse valor é sempre dado no exercício, é sempre dado aí em questões de vestibulares, né? Ninguém consegue decorar todos, né? O professor decora, ninguém decora. Já tem uma tabelinha pronta aí de todos os valores na ciência. Então, ΔL, variação de comprimento. O que é ΔL? Comprimento final menos o comprimento inicial. LO, comprimento inicial. O alfa, tá? Que é esse símbolo aqui, tudo bem? A letra grega. Vai representar o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o valor da matéria-prima. E aqui o delta, bolinha, será representada a variação de temperatura, tomando cuidado sempre a temperatura em graus Celsius. Ah, o professor, estiver em Kelvin, estiver em outra escala, eu tenho que converter isso para graus Celsius. Nós já vimos aí no comecinho do bimestre, né, como fazer a conversão das unidades de temperatura, ok? Professor, se eu não conseguir decorar a forma, eu consigo fazer o exercício? Não, precisamos decorar, né? Matematicamente, eu preciso decorar essa forma. ΔL igual a LO multiplicado alfa multiplicado o variação da temperatura, ok? Então, através dessa forma, nós conseguimos fazer a resolução de qualquer exercício, seja ele qual for, relacionado à dilatação linear, tá bom? São objetos que dilatam somente no comprimento. Qual foi a diferença do exercício, né? O exercício sempre vai falar assim, dilatação linear. Dilata
o exemplo, uma barra no comprimento tal. Então tá aqui o que eu falei para vocês, né? A barra dilata somente no seu comprimento, né? E aí sobre o coeficiente de dilatação. Vamos dar uma lida aqui o que é coeficiente de dilatação. Dilatação depende também do tipo de material de que o corpo é feito, motivo pelo qual é muito importante considerar o respectivo coeficiente. Por exemplo, qual é o coeficiente do aço? 11,10 elevado a menos 6. O alumínio, 22,10 elevado a menos 6. Vamos pegar outra aqui, o ferro, 12,10 elevado a 6. Ah, então quer dizer que todo exercício, quando mencionar o cobre, vai ser 17,10 elevado a 6? Sim, não vai ter outro, não vai ter 15, não vai ter 12. Sempre será, porque esse coeficiente do cobre, ele equivale a 17,10 elevado a menos 6. Ok? Então, concreto, 12,10 elevado a 6, esses valores não mudam, né? Eu coloquei alguns valores aqui correspondentes a cada matéria-prima para vocês terem uma noção do que é o coeficiente de dilatação. Ele depende da matéria. Portanto, eu preciso decorar esse, estão na tabela? Não. Além desse, tem muito mais, né? Tem o coeficiente da água, tem o coeficiente da madeira, tem o coeficiente da porcelana e por diante. Então, não há necessidade de decorar esses valores, né? Sempre mencionado, sempre é dado no próprio exercício, tudo bem? Nós vimos aí dilatação linear e agora nós vamos ver um pouquinho da outra dilatação, né? Ou seja, dilatação superficial, né? O que vem ser dilatação superficial? Um exemplo bem clássico de dilatação superficial é que quando você tem uma casa e essa casa é feita de laje e você não faz uma cobertura no telhado, o que ela recebe sobre a superfície, né, dessa laje, né? Ela recebe o calor, o sol, esquenta durante o decorrer do dia e à noite esfria, né? Então o que acontece com as moléculas dessa laje, né, durante o dia do aquecimento da temperatura? As moléculas começam a se agitar e elas criam entre si espaçamento. E aí essa laje começa a dilatar. Ah, legal. Mas aí o que eu tenho nas quatro pontas dessa laje? Eu tenho uma viga. E essa viga impede que essa laje ela dilata. Mas ela tem que dilatar e ela dilata. Só que ao invés dela dilatar na superfície, ela acaba subindo um pouquinho. Chega no final do dia, essa laje, ela volta porque a temperatura diminuiu. E aí o que acontece? No outro dia, dilata, ela sobe, volta, sobe, volta, sobe e volta, que no final acaba criando uma trinca, né? Se você começar a andar na calçada, o que acontece? Quando eles fazem a calçada, que não faz entre as calçadas um espaçamento no formato de um quadradinho, deixa o espaçamento para ela dilatar, com o tempo essa calçada também começa a sofrer aí uma trinca. E dessa trinca vai fazer buraco. Você passa na rua, você fala assim, não arruma a calçada. Não adianta arrumar se você cimentar por inteiro e não deixar um espaçamento para ela sofrer uma dilatação. Ela não vai durar nada, né? Então, a dilatação superficial, ela é característica, né, de área, né? Então, eu tenho aqui uma superfície, tem uma área, essa de rosinha aqui representa a área inicial, né? Se aumentar a temperatura dessa chapa, por exemplo, aqui uma chapa com uma área qualquer, aumentar a temperatura, tá aqui 20 graus Celsius, dou exemplo, pegar o exemplo lá, 20 graus Celsius. Aumentei e coloquei essa mesma chapa agora no local de 40. O que vai acontecer? Ela vai dilatar. Ela vai dilatar nas suas duas dimensões, ó. Ela vai aumentar o comprimento, igual dos dois lados, e ela vai aumentar a sua largura, ou também chamado de altura, não tem importância. Então, ela dilata sempre em duas dimensões, ok? Então, a diferença entre linear e superficial, linear só dilata no comprimento e superficial dilata nas suas dimensões, sabendo que qualquer matéria-prima ela sofre uma dilatação, tá ok? Na sequência, né, dessa dilatação, nós vamos ver aí como que aplicar, como chegar na equação para que possamos aí resolver o exercício de dilatação superficial, conhecido como dilatação também de área.
Tá bom? Próximo slide nós vamos estar vendo aí esse processo de dilatação. Então agora, para vocês terem uma ideia, né, do que é um coeficiente, né, tem um exemplo. Então vou continuar aí com o vídeo do professor Cláudio, né, chefe, departamento de laboratório da Universidade de São Paulo, né. Ele vai dar um exemplo aí de duas matérias-primas, o mesmo objeto, com a mesma temperatura, com a mesma variação da temperatura, o que acontece com eles, tá ok? Pode verificar também o efeito da dilatação térmica, né, através de um bimetal, né? O bimetal, na verdade, você tem dois metais juntos, né? E isso daqui é o bimetal, né? Esse arco aqui, né? Essa argola aqui. Então nós temos dois metais diferentes e como são metais diferentes, eles têm dilatação térmica diferente. Coeficientes de dilatação diferentes. Exatamente. Né? Então se eu aquecer o conjunto, vai haver um metal que vai dilatar mais do que o outro. Então nós vamos ver esse efeito aqui através da curvatura aqui dessa argola, né? Então vamos ligar aqui o fogo, né? Então conforme eu aqueço, a gente pode observar que... Olha que interessante. Mas é fantástico. A sensibilidade aqui é muito grande. Muito grande. Olha só. Então agora vamos de novo. Que interessante, Cláudio. Muito interessante. Espera um pouquinho, só que aqui ele estava preso. Vamos aqui prender, né? Ele estava um pouco preso. Então vamos... Assim, olha, né? Só. Impressionante. Aí conforme ele esfria... Impressionante, Cláudio. Olha só. Ele volta, né? Interessante, muito interessante. Agora, fantástico, fantástico. Então isso mostra... A emenda desses metais está mais ou menos onde? Em que ponto? Aí? São dois metais juntos. Né? Juntos. Eles fazem, né? Tá. E de um lado ele dilata mais que o outro, então ele começa a dobrar. Sim. Então muito essa bom, que é a ideia do par bimetálico. Né? Isso é usado em contatos, né? Relé, de pisca-pisca, né? Então existe esse contato que você pode aquecer o bimetal através de uma corrente elétrica, ao aquecer ele desliga o contato, por exemplo. Né? Então você pode fazer um bimetal, ferro de passar roupa, por exemplo. Então aí deu para vocês entenderem um pouquinho aí do que é o coeficiente, né? Quando é dois coeficientes diferentes, né? Um aumenta mais do que o outro, um fica maior do que o outro, tá ok? Então dentro desse conceito aí de dilatação superficial, dilatação diária, né? Nós vamos aí escrever um pouquinho de como achar, né, a variação diária. Então podemos escrever aqui, ó, a dilatação ΔA, variação diária, AO, ou A0, né, mais A0, que é a área inicial, aquela na figura, que aqui, ó, a área inicial. Então essa é a área inicial, né? Então na fórmula, a área inicial seria o comprimento se tivesse 20 graus Celsius, se fosse aumentar para 40 seria a final. Multiplicado por 2, multiplicado o alfa. O que é o alfa, né? É o coeficiente de dilatação térmica linear. Professor, por que 2 aqui, né? Lembra que dilatação diária superficial, ela dilata nas duas dimensões, lembra disso? Então, por isso tem que multiplicar por 2. Uma dilatação no comprimento, outra dilatação na sua altura ou, como quiser, largura, tudo bem? Por isso que é multiplicado por 2. Professor, mas aí eu vi alguma forma, ao invés de estar escrito 2 alfa, está escrito beta, né? Beta. Então, tomando cuidado que o beta, ele vale 2 vezes o valor do alfa. Então, tanto faz você colocar 2 vezes alfa ou colocar só o beta. Mas na hora que tiver na forma o beta, você tem que multiplicar o coeficiente por 2. Multiplicado ΔT. Ah, professor, não tem diferença, né, da forma de dilatação linear? Não tem linear. Linear é ΔL. Superficial, ΔA. Linear é L0. Na área é A0. A única diferença aqui é que
Na superficial, acrescenta esse 2 aqui, tudo bem? No caso, faz parte aí da... Então, vamos lá. Nós vimos aí o que é dilatação linear, dilata somente no comprimento. Nós vimos aí dilatação superficial, conhecido como dilatação de área, que ela dilata em 2 dimensões, comprimento, altura. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de dilatação volumétrica, né? Volume, né? Nós temos 3 lados, né? Comprimento, largura e altura. Então, dilatação volumétrica, isso é uma dilatação 3D, né? Por que 3D? Porque ela dilata no comprimento, que é um D, dilata na sua largura, são 2D, e dilata na sua altura, 3D. Então, toda dilatação volumétrica, ela vai dilatar nas 3 dimensões, né? E como nós podemos escrever a forma matemática de dilatação volumétrica, professor? Dilatação volumétrica vai ser representado por ΔV. O que é em ΔV? ΔV, em delta, significa variação intervalo, né? O delta com V junto, nós podemos ler dessa forma, variação de volume. A variação de volume é igual ao volume inicial, multiplicado o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, que será representado aqui, ó, que parece um Y, mas na verdade é uma letra grega chamada de gama, multiplicado ΔT, que é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, aqui vai representar para nós o coeficiente de dilatação volumétrica. Podemos falar que o gama vale 3 vezes o alfa. Por que vale 3 alfa, né? Porque um alfa é comprimento, 2 alfa é largura, 3 alfa altura, né? Então, gama, ele dilata nas 3 dimensões, no comprimento, na largura e na sua altura, tá? Então, sempre que eu quero achar sobre volume, eu vou aplicar essa equação aqui, tá bom? Então, vamos aí para um exemplo de como aplicar a fórmula. Neste exemplo, nós vamos aplicar a fórmula aí do comprimento, né? Ou seja, dilatação linear. Só pelo enunciado do exercício, você já compreende que vai ter que aplicar aí a fórmula. Como? Um cano de cobre de 4 metros, né? Metros, né? Nós estamos fazendo a unidade de medida do comprimento. Aí a área. Sabemos em matemática que a área é medida em metros quadrados. E volume, professor? Volume em metros cúbicos. Como ele já está dando 4 metros, aqui eu vou ter que aplicar a equação linear. Então, um cano aí de cobre a 4 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius é aquecida até 80. Então, de 20 ela pulou para 80, né? Dado que o coeficiente dessa matéria-prima, ela vale 17,10 elevado a menos 6, tá ok? De quanto aumentou o comprimento do cano, né? Quanto que aumentou o comprimento? Quanto que aumentou o comprimento é a variação do comprimento que queremos achar, tá ok? Então, comprimento inicial, o coeficiente e a variação da temperatura. Variação não temos, comprimento inicial 4 metros, coeficiente é o cobre, que vale 17,10 elevado a 6, recorda, isso nunca muda, sempre que falar cobre vai ser esse valor, e a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Regrinha, 4 vezes 17 vai dar aqui 68, a base 10 não usamos ainda, permanece aqui, e aí faça a subtração de 80 menos 20 vai dar 60. Na linha seguinte você tem aqui, ó, 68 multiplicado por 60 vai dar 4.080. A base 10 mexeu? Não. Representa novamente. Como que eu faço para eliminar essa base 10? Lembra lá, né? Notação científica. Quando o expoente é negativo é uma divisão. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 10, a vírgula caminha aqui. Se dividir por 10 de novo, caminha aqui. Se dividir por 10 novamente, vai ficar 4,080. Se eu dividir novamente por 10, vai ficar 0,4. E divido novamente por 10, então vai dar 0,0408 centímetro, né? Ou seja, essa barra aqui, ó, com essa variação de temperatura, neste comprimento de 4 metros, ela teve aqui essa variação de comprimento. Tá ok? Então, dependendo da matéria-prima, ele tem seu coeficiente. Portanto, se o coeficiente é menor, resultado menor. O coeficiente aqui é maior, dependendo da matéria,
Na multiplicação aqui você sofre uma dilatação maior, uma dilatação menor, depende da matéria-prima, tá ok? Espero que vocês tenham entendido aí o exercício. Então, turminha do segundo ano, espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouquinho mais sobre o que é dilatação, né, linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, né? Nós vimos um pouquinho de cada um. Espero que vocês estejam bem, cada um no seu lar. Alguns que trabalham ainda, a empresa não dispensou, mas tomem o certo devido cuidado, use sempre máscara, né? Então, o Colégio Padre Anacleto está à disposição de vocês, seja gestão, os professores de vocês de cada disciplina, né? Eu estarei lá no canal do grupo de vocês, sempre na quarta e na sexta-feira à noite. Não que vocês não possam tirar dúvida no decorrer dos horários intermediário é esse, né? Para você tirar dúvida, pode mandar o seu recado direto no meu PV, direto no e-mail ou no próprio grupo do colégio. Só que no momento que às vezes você me perguntar, não dá para responder, né? Porque eu estou em outra escola e eu tenho que dar atenção para outras demais escolas que eu trabalho, tá ok? Mas mesmo assim eu vou visualizar e depois te retorno para vocês, tá bom? Dentro dessa atividade do vídeo, né? Do conhecimento, será enviado algumas atividades para vocês, além do material que a Prefeitura de Santana do Parnaíba disponibiliza para você, que é um material riquíssimo, né? Exercício de grau de dificuldade simples, médio e exercício relacionado a vestibulares, tá ok? Vou enviar para vocês separadamente um banco de questões para que vocês possam fazer em casa no decorrer dessa semana. E qualquer dúvida aí, né? Só conectar, chamar, que aí eu vou tirar toda a dúvida de vocês, tá ok? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, até o retorno.